Muito boa noite a todos que aqui estão. Boa noite, pessoal. Nesta noite de segunda-feira, 31 de maio. Friozinho. Bom, aqui em Bagé tá frio, não sei aí onde é que tu tá. Onde é que vocês estão, mas aqui tá bem frio. Bom, então vamos esperando aqui o nosso convidado chegar. Hoje, inclusive, Nay, a Nay chegou! Seja bem-vinda, Nay! Tá aqui, o Tom também tá chegando. Pessoal, vocês conhecem o esquema? Por favor, deem coraçõezinhos enquanto eu vou anotando aqui. Boa noite! Hoje, então, teremos uma super live com o Marcos, da Opus Vet. Sim, ele que é um médico veterinário que trabalha com quiropraxia, um aluno número 1 de Camila Morandini. Olha aqui quem chegou, ele, o aluno número 1. Falou nele, o aluno número 1 já está aqui. Vem, Mimim! Vem para nossa live! Todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos! Oi, Marcos! Oi, tô arrumando aqui. Enquanto o Marcos está se arrumando aí, pessoal, eu peço ao pessoal que está chegando que dê bastante coraçãozinho para o Instagram entregar para muitas pessoas essa live, para a gente poder ter um público bem bacana, porque o assunto vai ser aula 1, módulo 1, sobre displasia em cães, tá bom? Se vocês quiserem convidar alguém para assistir essa live, façam como eu, entrem aqui no nosso aviãozinho de papel e enviem essa live para o pessoal. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta e estiver pelo celular, usem ali o balãozinho com o ponto da interrogação, que daí nós temos como controlar as perguntas para nós não perdermos nos comentários, tá bom? Quem tiver pelo computador vai ter que usar os comentários ali mesmo, tomara que a gente não perca nada, tá bom? Então, agora sim, devido às apresentações, médico veterinário, queridão, aluno número 1 de Camila Morandini, nosso querido quiropraxista Marcos Damasceno. Boa noite. Boa noite. Oi. Olha, veio com um doguinho. Eu tô ocupado agora, você não tá vendo, não. Quem é esse doguinho? É a Freia. Acho que eu faço vídeo com ela direto. Não sei se você já viu ela. Eu acho que eu nunca parei para perceber. Que às vezes é Tá. tanto vídeo que a gente vai cuidando que às vezes eu não percebo que é o mesmo animalzinho que deve ser o teu ou alguma coisa. Não entendi, né? Essa aqui é a minha. É que tá na hora de passear. Aí ela vai atrapalhar algumas vezes ainda. Ai, pobrezinha, não deu tempo de passear com ela antes. Não, eu cheguei em casa tem 20 minutos, na verdade. Ai, coitado. Mas deu tempo de descansar um pouquinho, se alimentou pelo menos, tomou uma água. Não deu tudo certo. Tá dando pra me escutar normal? Oi? Tá dando pra escutar bem? Eu tô te escutando bem, pessoal. Vocês estão com um áudio legal aí? Quem tá nos ouvindo? Acho que sim, né? Eu tô ouvindo ele bem, pelo menos. Bom, gente, então vamos lá. Como essa proposta é, bem como eu falei, aula 1, módulo 1 sobre displasia, porque eu tenho notado essa necessidade dos tutores em descobrir o que é a displasia e também de tirar esse mito do que a displasia é o fim do mundo. Meu Deus, acabou a vida do cão. Deixa ele. Ou então aquele mito de que o cão não pode se mover mais, que ele tem que ficar em casa, né? E para nós aqui que estamos no frio, então a gente ainda tem essa questão muito frio no inverno que dá uma prejudicada bem boa, né? Nessa questão aí. Então, a indicação de Camila Morandini, ela disse, chama o Marcos. Né? Bom, obrigado, agradeço. Então tu tá aqui por causa dela, viu, Marcos? Sim, então agradecer ela também.
Isso. Eu também, né, agradecer por estar te conhecendo e a gente poder trocar essa ideia tão legal. E atendendo a pedidos dela também, e a nosso, né? A live fica salva, porque ela tá louca para nos assistir depois, Marcos. Então, Tá, essa aula é para ela. tá. Vou tentar não decepcionar, né? Capaz, capaz. Bom, gente, então assim, ó, como nós vamos começar bem do básico, tem coisas que eu vou pedir para o Marcos nos explicar bem direitinho, e nós já temos algumas perguntas que o pessoal fez, então a gente tem bastante coisa aí para tratar. Mas você sabe, se surgiu alguma dúvida, deixa aí, tá bom? Então vamos lá. Marcos, começa então para a gente contando, né? Tu que é da Opus Vet, que tem aí bastante treinamento nessa área, estudos nessa área e também essa atenção tua voltada. O que que é a displasia, afinal de contas? Tira esse mito da Tá, gente. O que que é? tá. A displasia, ela, na verdade, ela é uma incongruência articular, né? Como se fosse uma síndrome mesmo, né? Então, são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo ali naquela articulação do que a gente chama vulgarmente de coxal, né? Que é a Uhum. articulação coxofemoral. Então, assim, a gente tem o ligamento, os ligamentos ali não estão, começam a ficar frouxos, né? Cápsula articular começa a alongar também, alargar, na verdade, né? Não alongar. A musculatura em volta começa a falhar também, tá? Acho que essa é a principal parte, né, da displasia em si, mas não, também não a mais importante, digamos assim, né? Uhum. E a gente começa a ter um desequilíbrio articular mesmo, né? Que aí isso mais para frente gerar uma artrose naquela articulação, então, enfim, mas a displasia por si só, ela é uma incongruência articular, né? Então, aquela articulação que devia estar, né, encaixadinha, certinha, bonitinha, ela começa, por algum motivo, ela começa a ficar incongruente mesmo, né? Então, ela começa a não encaixar da forma correta. E se essa articulação que deveria ser, né? Só um exemplo, né? Mas ela deveria ser tá aqui, né? Bem coaptada, né? E mexendo essa cabeça do fêmur aqui. Se esse acetábulo, por exemplo, ele começa a arrasar, ou então se essa cabeça do fêmur está tendo muito movimento aqui, então essa articulação ela começa a abrir, em teoria, né? Todos esses problemas vão gerando mais problemas, né? Então, assim, a displasia por si só é isso daqui, tá? Então, até já para deixar uma explicação, porque eu tenho visto muito isso ultimamente, gente, displasia não dá déficit neurológico, pelo amor de Deus, não tem como, não dá. É porque uma colega minha veio conversar comigo, eu peguei 2 casos de displasia com déficit neurológico e o veterinário, não, é da displasia. Eu falei, meu, não dá, não tem como. Displasia por si só não dá, tá? Então, assim, o problema da displasia, para mim, na minha experiência, né, o que eu tenho visto, assim, a displasia por si só é o menor dos nossos problemas, né? O problema Sim. é essas compensações que traz para o corpo do animal e essas compensações vai trazer problema para a gente. Uma das principais compensações, né, é justamente na coluna, e essa coluna, né, pode ter uma hernia de disco, então pode ter algum outro problema, e daí a gente tem déficit neurológico. Mas displasia não dá déficit neurológico, pelo amor de Deus, parem de falar que displasia dá déficit neurológico, porque acho que toda vez que alguém fala isso, algum fisiatra morre do coração, sabe? Então, gente, que entendam. Então, displasia é uma coisa, neurologia, problema neurológico é outra. Não é Isso, porque tá tudo pertinho que significa que uma coisa afetou a outra, tá, gente? isso, exatamente. Já Não tem derrubamos o como mito. não tem como essa articulação, por mais incongruente que ela for, não tem como essa articulação causar um déficit neurológico, né? Pelo menos a gente não sabe ainda, tá? Então, mas assim, de todas as vezes que eu peguei animais com displasia, com déficit neurológico, tinha outras coisas concomitantes, né? Então, não só pensar em uma coluna, né? Só que a coluna pode ser a coluna inteira, né? Pode ser um Sim, tumor, pode ser N coisas, mas assim, o displasia coxa femoral aqui, era para estar aqui, está aqui e acabou. é, Não tem muito segredo, não tem muito mito atrás disso, não. Então, terminamos aqui um mito, pessoal. Me diz assim, Marcos, agora que tu falou nessa jogada, né, que não tá juntinho, e dá essa jogada, como é que eu identifico no meu cão? O que que eu devo observar? O que que em casa mesmo, não é? Aquele cão que tem o hábito de subir de repente no sofá, seja ele porte pequeno, médio ou grande,
ou durante um passeio, ou de repente se é um macho na hora de fazer o seu pipizinho, de levantar a pata, ou até mesmo a Uhum. fêmea, se ela tem alguma dificuldade em se agachar. Quer dizer, essas coisas do dia a dia que o tutor consegue identificar com mais facilidade, tem algum sintoma, vamos chamar assim, que essa displasia está começando a dar um oi? Oi, tô chegando. Hum, Como é Olha, que... acho que algo, se a gente pudesse falar, né, algo patognomônico, né, que é da doença em si, né, eu acho que seria mais o sentar e o levantar. Eu acho que se a gente pudesse, né, falar, ter um sintoma, porque na verdade qualquer animal com dor em qualquer articulação ali da perna, ele vai ter dificuldade para sentar e levantar, né. Mas acho que o principal da displasia seria esse sentar e levantar, que fica prejudicado, né, então normalmente o animal ele tem uma dificuldade, ele é aquele animal que levantava rapidinho, né? Você mexeu no pacotinho de qualquer coisa lá, ele, opa, comida, levantou na hora, vai embora, né? O animal normalmente com displasia, ele hesita um pouquinho a levantar, mesmo naquele piso liso que ele está acostumado, né? Ele chega a ter mais dificuldade do que ele tinha antes, mas acho que o principal mesmo, assim, seria o andar, né? Aquele andar que eu brinco com meus clientes, que é aquele andar de robozinho. Então, em vez dele fazer, né, toda aquela movimentação, né? Então, jogar a perna lá para frente, jogar para trás, né, a perna, puxar a perna, então ele vai fazer como se fosse metade desse movimento, né? Então, toda vez que ele joga a perna para frente, na hora que ele estiver jogando a perna para trás, ele para no meio do caminho e volta. Então, só que se você for pensar, né, que as duas pernas estão se movimentando e normalmente a gente tem displasia bilateral, que é o que a gente vê, né? Aí você vê que ele parece que ele está andando que nem um robozinho mesmo, porque ele encurta a passada, né? Porque fazer esse movimento, né, para trás, né, com a perna, é um movimento bem dolorido para um animal que tem displasia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou muito, eu gosto de brincar que eu sou muito lúdica. Eu gosto de ensinar a turma assim. Não, Porque eu não sou veterinária, então eu abuso dos amiguinhos. não, A fica Nayana até tranquilo. tá falando aqui se não é um rebolado ao caminhar. Eu acho que sem querer dar um reboladinho, né? Quando joga. Não, não, não necessariamente. Não? Esse rebolado, né, pode ser de qualquer outra coisa e tem para alguns animais é normal ele rebolar mesmo, tá? Seja pela biomecânica, seja por qualquer outro motivo. Então, assim, esse é outro mito também, né? O pessoal vê cachorro rebolando na rua, fala lá, tem displasia. Não necessariamente, pode ser por N coisas, né? Então, só um exemplo, só para explicar o que ela falou. A gente tem eu acho que a gente humana também tem, né? Mas os animais ele têm como se fosse um centro de gravidade, né? Um Sim. ponto de centro de gravidade fica lá atrás. Então, se por algum outro motivo esse animal está com algum déficit, né, no equilíbrio dele, ele vai acabar rebolando, mas não porque ele tem displasia, mas mais para compensar alguma coisa que está acontecendo, entendeu? Só que de uma forma mais simples falando agora, se ele tiver problema em qualquer lugar do corpo dele, ele pode rebolar para compensar esse outro lugar que está doendo, entendeu? Então, assim, o rebolado não é patognomônico também. O rebolado pode ser o normal do cachorro. Não, e eu noto também, às vezes, que o próprio bulldog francês, ele já tem um, eu brinco que é um swag, né? Não chega nem a ser um rebolado, já é um Sim, charme para caminhar e às vezes ele tá bem, né? Ainda não sim, é que apareceu aqueles defeitinhos que normalmente aparecem. E o sim, é que eu, Golden, e o Golden da mesma forma, porque ele tem o hábito de passear abanando aquela cola e às vezes ele ainda não tá com a coluna ok, tá com a displasia, não tem sim, displasia, né? exatamente. Então, pode ser algo normal do cachorro, entendeu? É porque a gente tem muito aquela ideia e eu tento, né, separar isso um pouquinho, até quando eu estou lá no curso da Camila também dando aula, que assim, a gente postura, por exemplo, não existe a postura perfeita, né? Então, tudo isso a gente achava que era assim, só que a ciência já está mudando, já está mostrando que, olha, não existe postura perfeita, né? A gente Sim. pode aplicar a mesma coisa para o cachorro, não existe o andar perfeito para o cachorro, né? Só que assim, quando a gente está fazendo exercício, por exemplo, a cinesioterapia, né? Depois a gente vai falar, mas quando a gente está fazendo cinesioterapia, a gente pede para o animal fazer aquilo de uma forma mais correta possível, né? Mas não existe uma forma exatamente correta, porque o resto do dia ele vai andar do jeito que ele quiser, né? Então, por exemplo, o cachorro, quando ele senta, né, com as perninhas, os joelhos flexionados, certinho, né, naquela posição certinha. Eu só peço para eles sentarem dessa forma quando eu estou fazendo exercício com eles, né? Mas quando que nem minha cachorra, a hora que eu vou dar algum petisco, alguma comida, né, que caiu no chão, eu vou dar para ela, eu peço para ela sentar, se ela sentar do jeito que ela sentar para mim, tá bom. Entendeu? Então, assim, esse negócio do rebolado, esquece também. Isso aí pode ser qualquer coisa e pode ser normal para aquele cachorro também.
Sim, até porque agora que tu falou no sentar, eu fiquei me lembrando que alguns cães, quando sentam, começam a abrir as perninhas, né? Parece que motoqueiro, que a gente brinca, que parece que tá numa moto. Isso, Eles, isso, é do também. cão, né? Se eles conseguem abrir a perninha, eu acho que Sim, não tem nada demais, né? não, é que, por exemplo, eu aprendi que cachorro que senta em cima da coxa, né, com a perna esticada, normalmente é um animal que tem problema de joelho, mas nem sempre, porque, por exemplo, eu estou o tempo inteiro pegando na minha cachorra e ela não tem e direto, eu vejo que o sentar relaxado dela é justamente esse, né? Ela sentou em É. cima da coxa e estica a patinha e fica, é o sentar tranquilo dela, sabe? Então, só para reforçar, né, isso do rebolado, postura, não é bem assim, sabe? Depende muito do animal para animal. Tem que ver o que é confortável para cada cachorro, né? Ó, já foram dois mitos que nós derrubamos aqui hoje, hein, pessoal? Que não tem que a displasia não está ligada a Déficit neurológico. neurológico, tinha me faltado a palavra déficit. E agora também que o rebolado do cão não precisa estar diretamente ligado a uma questão da displasia. Pode ser apenas um jeito charmoso dele caminhar. Ele Sim, pode ser. atual, tá? Então vamos lá. Bom, então a gente já viu aqui que essa identificação ela se dá mesmo no caminhar, não é que é como o Marcos estava tentando. Ele explicou muito bem com os braços, eu vou tentar explicar. Faz de conta que isso aqui é o corpo do cachorro e aqui é uma pata. A outra tá aqui, as traseiras, né? Bom, o cão ele tem que jogar a pata para frente para dar o passo e automaticamente ele joga toda ela para trás como se ele estivesse dançando. Quando há displasia, ele não consegue chegar, ele não passa aqui, ó. É como se ele fosse e parasse aqui. Aí ele vai de Isso, novo e para aqui. isso, Muito exatamente. ruim nessa situação, diga-se de passagem. Não, mas ficou, acho que ficou mais bem explicado. É que se você for imaginar que toda vez ele está encurtando o passo, mas ele vai encurtar das duas pernas, você vai ver que ele anda bem robozinho, assim. Vai ser aquele, quando você escuta ele andando, vai ser aquele, sabe, você escuta a uninha dele batendo assim o tempo inteiro, uma atrás da outra, em vez de bater, andou, bateu, andou, bateu unha, andou, bateu unha, andou, entendeu? Ah, então dá para cuidar pelo barulhinho da unha no chão também. Dá. É que eu tive um professor também, né, mas um amigo meu que trabalhou bastante com ele. Ele falava que ele estava sentado no consultório dele, ele escutava o paciente vindo no corredor, ele já falava, é joelho. Ah, isso aqui é quadril, entendeu? Mas dá para ter uma ideia também, né? Na hora que você vai Interessante. escutando ele batendo a perninha, dá para ter uma ideia, sabe? Ai, quem é bom de ouvido, interessante essa questão dessa conseguir ouvir bem, né? A patinha no, Sim, no consultório, achei bem interessante. Bom, então, pessoal que está aí, comece a observar a passada dos seus cachorrinhos, seja ele porte pequeno, médio ou grande, porque a displasia não escolhe tamanho, né? Vamos deixar isso bem claro. A sim, gente tem uma tendência a acreditar na raça X ou no tamanho Y, mas observem, porque um pequeno pincher poderá ter displasia, por que não? Tá? Então, isso é uma questão que afeta cães em geral. Bom, identifiquei também, tem aquela dificuldade em se levantar quando eles estão deitados, como o Marcos falou, tu fez barulho naquele petisco delicioso, natural, favorito. Natural, né, gente? Essa coisa muito química não sim. natural. E aí o cão, Preferência. ai, para aí que eu vou aí ver o que, que é isso. E a gente nota até, Marcos, que eles fazem uma força extra nos músculos e nas patas dianteiras, né? Tu nota Isso. que é uma força que Isso. dá uma jogada até na cabeça para ver se, né? Não sei se estou Exatamente. enganada. Eles fazem isso justamente para jogar o centro de equilíbrio para frente, né? Então, em vez de ser aquele cachorro que ele vai levantar, né, usando a perna, ele vai tombar a cabeça para frente para jogar nos braços e depois levantar, né? Então, assim, ele faz justamente esse jogo de cabeça que ele vai jogar a cabeça lá embaixo, deslocou o centro de gravidade dele para frente, ele consegue fazer menos força com as pernas, né? E daí ele vai doer menos para ele fazer esse movimento quando ele faz isso, né? Uma outra coisa que agora que você falou também da cabeça, acabei de lembrar que talvez você observando, né, o animal andando também, ele começa a fazer jogo de cabeça, por exemplo. Então toda vez que ele vai pisar com a perna, independente do membro, né? Se ele vai pisar com aquele membro, ele pode se pôs da frente, né? Ele vai levantar a cabeça, né? Se, por exemplo, o meu braço direito está doendo. Na hora que eu apoiar meu braço direito, eu vou levantar a cabeça justamente para eu tirar um pouquinho do peso que eu vou jogar nesse membro. Nas pernas ele abaixaria a cabeça, né? Então toda vez que ele vai pisar com a que está doendo mais, né? Ou então com aquele membro que está afetado, seja por outra articulação,
ele joga a cabeça para baixo. Ele fica meio que andando, fazendo esse Uhum. movimento mesmo, sabe? É quase, Às vezes é bem sutil. é quase como se ele quisesse dar certos pulinhos, mas não Isso, um pulo, exatamente. te dito, mas é como é uma força gravitacional para tentar tirar. Isso, aquele peso que ele ia ter que descarregar, ele tá tirando um pouquinho quando ele faz esse jogo de cabeça, né? Então a ideia Interessantíssimo. tem esse fator também, só que eu acho que esse é mais difícil de ver. Acho que o andar de robozinho seria o mais característico, sabe? É, mas eu acredito que eles estejam associados. Eu acho que se a gente parar bem para olhar para o cão, eles devem estar Ah, não, levemente sim, associados, esses com dois. certeza. A primeira coisa que eu vejo nos meus pacientes quando eles estão andando é já ver se tem jogo de cabeça, né? Só que o jogo de cabeça ele é um pouquinho mais ruim de ver se você não está treinado, sabe? Se você ficar treinando todo dia, aí o problema é que você vira um doente que nem eu. Qualquer cachorro que eu estou olhando na rua, eu já estou vendo se está mancando ou não, né? Mas quando se você ficar bom mesmo, você percebe o jogo de cabeça, mas é que às vezes ele é bem sutil, sabe? Aí, normalmente, o que eu faço, eu filmo no meu celular em câmera lenta para mostrar pro dono, às vezes. Ó, aqui, ó, Hum. toda vez que ele vai pisar com essa mão aqui, ele joga um pouquinho a cabeça. Aí, às vezes, ele faz só isso aqui, ó, sabe? Então, mas que a cabeça é mais difícil mesmo. O robô, acho que dá para qualquer pessoa consegue ver o andazinho do robô. Olha só, gente, que dica boa. Filmem os seus cães caminhando em câmera lenta e observem as patas se faz robozinho e a cabeça se dá uma Isso. jogadinha para baixo e para cima, que se ele não tá puxando essa força aí. Interessantíssimo, gostei bastante de ver isso aí. E agora que tu falou que parece que a gente fica catando o cabelo em ovo, né? Uhum. Marcos, eu também tenho o hábito de, às vezes, eu tô distraída, tô no supermercado, tô dentro do carro, e aí, sabe quando tu para, assim, né, tem que, enfim, trânsito, e aí tu olha pro lado, tem praça, tu olha outras coisas, e aí tu começa a prestar atenção naquele cão que tá passeando, nos sinais do cão, se ele tá ok, se ele não tá estressado, eu, ai, pelo amor de Deus, desliga a cabeça. Não, mas isso é por isso que eu falei que você acaba ficando meio doente, né? Qualquer É. cachorro que vai, tanto que antes da pandemia, né, quando eu ia para casa de algum amigo de amigo assim que tinha cachorro, eu nem falava que era veterinário mais, que eu ficava vendo o bicho mancar, já ficava, ih, tem alguma coisa errada aí. E, né, só que nessa aí o pessoal, é mesmo, aí você perdia meio que a festa explicando coisas de trabalhando, na verdade, né? Hoje em dia eu nem falo mais que eu sou veterinário. Sentei no bar também, não sou veterinário, nem sei o que é veterinário. Porque o meu cachorro, uma vez, sei bem como é que é. É sempre Marcos, assim. Marcos, a Michelle Aires Lindona entrou aqui, tá dizendo saudades de tu, Marcão. Opa, tem que marcar o café, né? Depois que as coisas melhorarem, mas ela tá me devendo um café tem 17 anos. Ah, ela tá te devendo um café há 17 anos. É. Aí eu posso me incluir nessa festinha de café? Ah, pode, só vir pra cá. Também quero, vamos aí, todo mundo tomar café. Viu, Michelle? Café aí com a galera. Bom, tivemos essa baita dica, observar os cães, de repente filmar em câmera lenta, que é muito legal. E aí, corri para o veterinário. Mentira, diz ela. Não faz, acho que ela quis dizer que não fazem 17 anos do café. Faz só 5, tá bom. Corri para o veterinário, não é? E agora, quais os exames normalmente recomendados para a gente conseguir descobrir aí se é displasia ou não é displasia? E eu ainda vou fazer um adendo nessa pergunta sobre preciso deixar o cão calminho, com um calmantezinho, ou ele pode ser feito in natura, vamos dizer assim, esse exame? Uhum. Tá. A primeira pergunta é que, assim, para mim, tá? Isso é eu, Marcos, da minha experiência, do que eu sei até hoje, tá? Eu acho que a clínica fala muito mais do que o exame de imagem, tá? Então, assim, eu aprendi com um físio humano, né, que ele me deu aula há muito tempo atrás, e ele sempre brincava assim, que ele falava, meu, a fisioterapeuta de verdade não trata imagem, né? Então não adianta nada você pegar aquela imagem, aquele coxo femoral, parece um couve-flor, assim, toda explodida, e você vê o animal tá correndo, tá brincando, tipo, para ele não tá fazendo a menor diferença, né? Tem até esqueci o nome do autor, é que ele fez um estudo estatístico mesmo, né, com animais com displasia, e assim, o estudo não é muito novo, né, ele é um pouquinho antigo, mas assim, só para a gente ter uma ideia, né,
de todos os animais que ele pegou que tinham displasia, só 30% precisavam efetivamente de tratamento. Então, assim, os outros 70% não apresentavam clínica, mas quando batia o raio-x, por exemplo, quando ia fazer a imagem, eles viam que tinha alteração naquela articulação, né? Então, assim, a clínica sempre vai falar mais alto. Então, independente né, daquele raio-x lá tá podre ou ele tá limpinho, se o animal tá claudicando, né? Na palpação, você, o veterinário, né? Na palpação veterinária ele identificou dor naquela região, capaz que seja uma displasia, tá? Mas acho que o método ouro realmente seria o raio-x, tá? O raio-x, assim, para displasia, ele não precisa ser com animal sedado, né? Mas, assim, para você tirar aquela imagem perfeita, né? Congruente, tudo alinhadinho, aí seria bom sedar o animal, tá? Mas eu acho que não precisa também, sabe? Acho que é um exame que a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo lá, né? Então, a gente vai buscar sinais naquela imagem para poder fechar meu diagnóstico, que eu já tenho o prognóstico, digamos assim, né? Eu já tenho uma ideia de que ele tem displasia, eu vou tirar o raio-x só para confirmar, ou então para ver, eu já sei mesmo que tem displasia e eu quero saber como é que está aquela articulação. Até para fazer um acompanhamento também, sabe? Então, normalmente, qual que é a minha ideia, né, de tratar um animal com displasia? Eu vou começar a tratar ele e eu não quero ficar tratando ele pro resto da minha vida. Eu quero reabilitar ele de fato e quero que ele vá embora e que o dono não gaste mais dinheiro comigo, né? Então, com alguns pacientes eu faço esse raio-x de acompanhamento, né? Então, se, vamos só supor, né, em 3 meses, vamos dizer assim, é mais tempo, tá? Mas em 3 meses não piorou, perfeito, tá de alta, só volta para mim se voltar a sentir alguma coisa, entendeu? Mas quando a gente consegue reabilitar o animal de fato e o tutor, ele ajuda a gente também, né? E vai embora e acaba que eu nunca mais vejo o paciente, né? Então tem esse porém também, né? Que é Mas o o foco, né? raio-x, Parece a ser. ideia acho que sempre é essa. E eu acho tão estranho. Eu não, eu entendo isso, mas às vezes tu não é o primeiro que eu escuto falar, mas na verdade o trabalho, quando ele é bem feito, a gente não quer mais ver o paciente, né? Eu Sim, quero sim. que tu tenha autoridade, que tu consiga ter uma vida legal, qualidade de vida para o teu cachorrinho e bola para frente. Eu não quero ficar naquela dependência que tu vem aqui todo mês, né? E as Isso. pessoas têm um certo preconceito. Ai, como assim? Ele não quis Sim. tratar. É Mas tu que tinha tratado o animalzinho, né? então, eu sempre brinco com meus clientes que eu falo, ó, quanto antes você parar de gastar dinheiro comigo e você começar a viajar e você ficar mais feliz também, você vai ficar feliz, seu cachorro vai ficar mais feliz e vai ficar todo mundo feliz, entendeu? Então, eu não quero, porque tem muita, na nossa linha da reabilitação, eu já escutei isso N vezes, assim, de gente que até gente que eu gosto, assim, fala, peguei um paciente com displasia, eu vou ficar com ele, tipo, pro resto da vida. Eu fico, não, eu não quero, sabe? Eu quero tratar o problema, eu quero que ele vá embora, e como eu falei, eu não quero que ela gaste mais dinheiro comigo. Eu quero resolver esse problema dessa pessoa para ela resolver os outros problemas dela, entendeu? Então, acho que a Sim. ideia seria mais ou menos essa, assim. Mas só voltando à pergunta inicial, né? O raio-x seria o exame ouro, assim, digamos assim. Eu já ouvi falar de alguns veterinários que fazem ultrassom também da articulação para ver como é que está o ambiente articular. Mas eu nunca vi ninguém fazer assim, eu nunca tive contato com alguém que faz ultrassom de coxo femoral. Eu já vi de joelho, né? Mas de coxo Uhum. femoral eu nunca vi, mas eu já escutei isso também, né? Mas o raio-x não precisa ser sedado, né? Porque a posição, né, que a gente precisa botar o animal para fazer o raio-x, ela incomoda bastante qualquer animal que tenha displasia, né? Se a gente não conseguir posicionar ele da forma correta, dá para a gente tirar no que eles chamam de, se não me engano, frog leg, né? Então você faz uma posição um pouquinho diferente, mas é só para ter uma ideia do que está acontecendo naquela articulação, tá? Eu acho que o sedar, assim, seria só para aquele, tipo, nada tá batendo da clínica do cachorro, vamos sedar e vamos tirar um raio-x perfeito para a gente poder saber o que está acontecendo, né? E até Mas para cães que não aceitam, às vezes, ficar quietinho na mesa também, né? Que às vezes a pessoa, às vezes, tem um beagle, e aí Beagle já tentou fazer um raio-x de um beagle parado? Parar? eu Não. não, né? Eu Pois já é, tu não atendi, é consegue. horrível, eu sei. Eu fui tentar uma vez fazer, ele saiu assim, ó. É, é. Então, Aí, ele deitou para o lado direito, como o lado esquerdo ficou em aberto, como se fosse uma sanfona, né?
O médico, quando terminou o raio-x, olhou e disse assim: ah, mas o coração dele é maior. Eu, como assim é maior? Tem problema cardíaco? Eu, como meu cachorro tem problema cardíaco? Se ele só tá assim. Aham. Bom, É, isso testa, obviamente, né? Com ele sedado sim. e na coração dele tá ótimo, tá bombando e batendo até hoje, porque ele tem 16 anos de idade. Mas Aham. aí é comum, assim, né? Sim, eu já vi muito clínico que pega a imagem, o animal está torcido, né? Porque não é uma posição ruim, só um minutinho. Saúde! Saúde! Desculpa, atendi um gato Saúde! hoje. Não é Covid, não é Não, não, é alergia mesmo. Mas eu já vi muito clínico que pega a imagem, aquele animal está torto e fala, nossa, olha isso aqui, o acetábulo não está fechando direito na cabeça do fêmur. Só que não, se for ver, o animal torceu na hora, né? Então tudo isso tem que ser avaliado também, né? O que eu ia falar também, tem um exame de imagem também de raio-x que eles chamam com a técnica PENRIP, né? Eles põem um retrator entre as coxas do animal e eles fazem um cálculo lá para saber se esse animal, quando é muito novo, para saber se ele tem uma predisposição a ter displasia, né? É um exame que pode ser feito também, porque assim, na minha opinião, tá? E eu vi que tem uma amiga minha, a Caterina, entrou aí, que a gente já conversou sobre isso, ela vai concordar comigo também, que você pegar um raio-x do animal com menos de 8 meses e falar que ele tem displasia, tipo assim, você está viajando completamente, sabe? Se pensar que o animal não fechou linha de crescimento ainda, não maturou músculo, não maturou ligamento, não maturou tendão, ele está todo mole, né? Ele está todo solto, digamos assim. Aí você pega e tira um raio-x convencional, fala que ele tem displasia também, é meio feio, sabe? Então tem essa opção, né? Então eles fazem esse com o retrator para saber se o animal tem uma predisposição a ter displasia. Mas as poucas pessoas que fazem esse exame de PENRIP, ele sempre põe no laudo, tipo, o animal precisa ser acompanhado, né, para ver se ele realmente vai desenvolver, ou se era, por exemplo, uma frouxidãozinha ligamentar, ou algo do tipo que vai se resolver sozinho, né? Ah, legal. A Michelle está perguntando aqui se tu, Marcos, tem visto displasia com frequência em gatos e se tu atende felinos. Eu atendo muito pouco gato, é porque eu meio que não chamo a gato, na verdade, para ser atendido, porque eu não gosto muito de trabalhar com gato, sabe? Não é que eu não gosto de gato, mas é porque eu fico com a sensação de que eu não consegui fazer o meu trabalho bem feito, sabe? Como você tem que ir muito no tempo deles, não dá para forçar muito, para fazer exercício, você não consegue fazer os exercícios que nem eu faço com o cachorro, né? Então eu me sinto meio tipo, eu sei que não é isso que acontece, mas é a minha impressão é de que eu estou enganando o tutor, sabe? Eu estou ali só fazendo qualquer coisinha, ele está melhorando no tempo dele e daí eu vou, não estou cumprindo com o meu serviço, sabe? Mas gato tem bastante displasia. O problema do gato é que é muito subdiagnosticado, né? Então, é muito difícil a pessoa ver o gato mancando mesmo, porque normalmente eles só vão mancar quando eles estão de final mesmo, né? Ele já está, tipo, não tem mais nada que ele possa fazer para esconder aquilo. E Sim. daí ele vai e começa a mancar, vai tentar descobrir e ver que o animal tem displasia, né? Mas gato tem bastante, minha opinião, tá? Eu acho que gato tem bastante, só que tem pouca gente é, fechando o diagnóstico, né, de displasia. Inclusive, eu tenho uma veterinária aqui de São Paulo que eu indico bastante para ela, meus pacientes, quando eu não posso fazer físico. E ela que conversou comigo, né? Que ela estava com uma gata, um Maine Coon, que é aqueles gatos gigantes, com displasia, e a veterinária responsável do caso falando que o gato tem déficit neurológico, mas é porque em gatos a displasia dá déficit neurológico. Ela me falou isso, eu fiquei, meu, como? Tipo, aí eu fiz um vídeo, eu tenho um quadro branco aqui, né? Eu fiz um vídeo para minha amiga, eu expliquei, eu falei, olha, anatomicamente é impossível a displasia dar alguma coisa, dar déficit neurológico, né? E daí a gente depois descobriu que ele tinha um problema na coluna, na verdade. Então, Sim. assim, mas voltando ao assunto principal, gato tem sim, só que é bem subdiagnosticado, sabe? Não costuma fechar o diagnóstico, sabe? Sim. Não, e agora eu até ia falar um pouco mais até sobre gatos. Eu acho que a Michelle está aqui, não vai nos deixar mentir. Eu tenho um gatinho de 3 anos e ele tem uma questão na coluna. Ele tem
uma questãozinha que é assim pela cervical, que a gente não sabe se ele nasceu assim, com essa deficiência na coluna, ou se quando ele foi abandonado, porque ele foi jogadinho fora, essas tristezas da vida. Não é? Mas hoje ele tá bem, tá aqui, é o príncipe da casa, tá lá deitado na frente da lareira, né? Não pode se queixar. Mas quando ele tá quando ele teve a primeira crise de coluna, que foi o ano passado, que foi quando a gente descobriu, e esse ano nos primeiros frios, que ele acabou entrando de novo em crise de coluna, eu liguei para uma colega veterinária que trabalha com acupuntura. E eu disse: vem que tá feia a coisa, tá travado. Porque sabe que gato, quando fica deitado quieto, alguma coisa tem, né? E eu, pode Sim. vir. Vem aqui, porque eu prefiro que tu venha fazer acupuntura, eu prefiro que tu venha fazer uma mochocombustão, porque ele gosta de ti e ele vai ficar em casa. Bom, ela veio, espetou ele todo, porque ele deixou colocar as agulhas, ele deixou fazer a mocha no tempo que tinha que fazer, né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Que o gato, quando ele precisa, ele deixa. Sim. Depois que ele vê que ele tá bom, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. O que que tu tá fazendo aqui com essa agulha? Pelo amor de Deus, eu tô bem. Sim. Pode ir embora, apaga esse teu charuto. Mas é assim mesmo. Com todos os gatos que eu fiz quiropraxia na vida, assim, tipo, é uma sessão, duas no máximo. Mas não é nem porque eu gostaria de fazer mais. Mas depois eles começam a virar o demônio e não dá mais É, para mexer, tá? Então não dá para fazer aquela sessão que eu gostaria de fazer também. Eu acabo dando alta, né? Mas é que tem, que você comentou também, tem um mito que o gato dorme demais, né? Então, o gato é normal o gato dormir o dia inteiro. Na verdade, não é, né? Se o gato está dormindo o dia inteiro, ou porque ele está entediado mesmo, e a única coisa que ele tem que fazer é dormir, ou ele está com dor, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar muita coisa também do mundo do gato para poder começar de fato, pegar, né? A displasia com, talvez, na mesma proporção que a gente pega em cachorro, né? E inclusive de que gato come toda hora, que tem que ter comida à disposição. Isso é um baita mito. Bom, mas o assunto Sim. não é esse. Então tá É, respondido, viu, Michele? Ele atende, ele sabe que tem, mas ele não é muito do gato, hein? prefiro passar para alguém que manje de gato. E gatos Bom, também, eles são assim mesmo, né? Eles atendem só o básico, deu, tô bom, deu, chega, não precisa tratamento, deu um mês. só um minutinho, Ana, só desligar aqui o. Bom, gente, então enquanto o Marcos está indo ali resolver alguns perrengues, porque ele acabou de chegar em casa, como ele mesmo disse, o cachorrinho dele está na volta para passear. Se vocês tiverem alguma dúvida, usem ali o balãozinho de baixo, já vão colocando as suas perguntas para quem estiver pelo celular. Para quem estiver pelo computador, pode usar aí o adicione nos comentários aí na caixinha, tá bom? Que a gente tem ainda umas perguntas para responder que o pessoal já tinha deixado nas caixinhas de perguntas e a gente vai tentar respondê-las todas. Bom, Desculpa. capaz, tá em casa. Seu cão feliz, me caça é sucaça. Me diz, Caraca, de olha, o novo. telefone segue. Vai lá enquanto Só um eu tô minutinho. fazendo aqui. Bom, gente, a gente ainda vai falar aqui agora, ainda vamos responder como eu comecei, foi ótimo, né? A aula que é a aula 1, básico 1, módulo 1, que é para todo mundo entender redondinho, então, o que é displasia. Né? O Marcos já explicou que não existe um déficit neurológico ligado à displasia. Pode ocorrer os dois, mas neles não estão diretamente ligados um ao outro. Né? A gente já viu também que uma das formas de nós descobrirmos, né, de nós identificarmos uma displasia nos nossos cães, é observar o caminhar, que é quando ele não joga a pata para trás naquele tradicional caminhar, ou até mesmo algum balanço de cabeça, que é legal a gente filmar em câmera lenta o cãozinho. Marcos, me Tá, diz assim, ó, desculpa. já fiz exame, né? Fiz aí alguns raios-x, observei em câmera lenta, tenho uma noção. Bom, tem displasia. Descobrimos que ou é começo de displasia ou é já displasia, né? Esse tratamento, será que
Agora eu vou te perguntar como tratar, mas junto com esse tratamento, será que eu posso entrar com acupuntura, floral, homeopatia, vela acesa rezando? Eu quero dizer assim, ó, eu consigo associar essas terapias holísticas tão legais, tão importantes, e sim, Bulldog Club vai ficar salva a live, se Mark e Marcos aceitarem, ela fica salva. Então, Pode, assim, pode deixar. ó, então vai ficar salva, Bulldog Club. Se não me engano, a Bulldog Club é a da Duda, se não tiver enganada agora o nome da pessoinha. Então, assim, ó, dentro do tratamento que tu vai nos dizer agora, eu consigo associar essas terapias holísticas, porque eu particularmente sou fã delas. Uhum. E aí, conta pra gente como é que a gente trata esse animalzinho. Tem que entrar com medicação também, algum suplemento, como é que é? Tá. Eu vou te explicar como que eu trato, tá? Uhum. Dependendo de cada pessoa, cada um vai para um lado, né? Da forma que eu trato, eu pensaria mais assim, lógico, né? Todas as outras terapias vão ajudar, tá? Então, sei lá, se vamos pegar um tutor milionário aí, né? Então, se ele fizer ozônio, se ele fizer acupuntura, se ele fizer microfísio, se ele fizer aquiro, tá? Tudo isso vai ajudar bastante, vai acelerar a reabilitação dele, né? Mas eu acho que assim, o principal não é nem puxando sardinha para o meu lado, eu vou explicar, tá? Mas acho que o principal seria a cinésio mesmo, cinesioterapia, exercício terapêutico, tá? Porque o que que acontece? Toda articulação, para ela ficar bem estabilizada, bem coaptada, ela precisa, né, de ter todos aqueles tecidos moles que estão em volta daquela articulação ali, né? Então, vamos pensar que esse acetábulo, né? Então, o cápsula articular, meus ligamentos, tem tudo que está em ordem para essa articulação funcionar da forma mais correta. Só que a musculatura que passa por essa região aqui, ela que vai conferir mais estabilidade para aquela articulação. Né? Então, assim, por mais que todas essas outras terapias, né, eu não sei te dizer, não, se bem que a homeopatia sim também, mas eu acho que todas essas outras terapias, elas vão ajudar, mas assim, se aquele animal não se movimentar da forma correta, ele não trabalhar aquela musculatura, você está jogando dinheiro fora, né? Então, assim, o principal dela sempre vai ser exercício, tá? Acho que para displasia não tem nada melhor, até porque, como eu te falei, essa articulação aqui nesse fêmur aqui que não está coaptando, para mim é o menor dos meus problemas. O maior dos meus problemas na displasia, na minha experiência, as compensações, né? E a gente só vai conseguir tirar essas compensações se a gente conseguir estabilizar essa articulação a ponto do animal ter confiança de usar ela da forma correta, né? Então, eu acho que de novo, tá? Não estou excluindo nenhuma outra terapia, porque eu acho que o principal, o carro-chefe mesmo é fazer, é movimentar. Porque, como eu falei, estou puxando sardinha para o meu lado, mas nem tanto porque eu falei que aquilo ajuda, mas não é o principal, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer por esse animal vai ajudar ele, vai acelerar esse processo de reabilitação, mas se ele não se movimentar da forma correta, não tem como, tá? Então, o exemplo que eu sempre dou é que nem com a gente mesmo, né? Quando você quebra um braço ou quebra uma perna, você tira o gesso, seu braço está daquela finura, né? Ah, é. É até estranho, né? Que você olha e você fala, ué, o que aconteceu? Sugaram o meu braço, né? Então a ideia seria mais ou menos essa. Então, depois que você quebrou, o ideal é você voltar, né, a mexer esse membro da forma correta para essa musculatura voltar a crescer e estabilizar aquela articulação. Tá? Então, assim, de novo, só para deixar claro, eu não sou contra nenhuma outra terapia, porque acho que o movimento é o importante, sabe? Que até que uma coisa que eu converso com algumas pessoas assim que eu fico meio que indignado é porque nas pessoas, tipo, se eu vou ver físio humano, o humano quase não faz aparelho, né? Quase não faz outras coisas. E o físio humano trabalha com exercício, sempre cinesioterapia, né? Exercício, 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 repetições, né? Para você consolidar aquele aprendizado, né? Motor, né? Então, se você não tem um sistema motor, né, um sistema músculo-esquelético funcionando da forma correta, você pode entrar com qualquer bomba que for, que ele não vai adiantar. Não tem suplemento que segure. Tem até uma pessoa que perguntou, né, na caixinha de pergunta, que basicamente que ela falou, toda vez eu estou dando suplemento, eu estou fazendo analgesia, mas toda vez que ela vai para a creche, ela brinca demais, ela volta mancando. Eu falei para ela, então, primeiro, né, entre outros motivos, aquela musculatura ali não está segurando aquela articulação direita. Né? Então, ela precisa dar uns passos para trás, voltar, controlar a inflamação, depois entrar com exercício, que é quando você entra com exercício, aquela articulação vai começar a ficar mais estável e aí o animal pode exagerar.
né? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Acho que tudo que você puder fazer vai ajudar, né? Na minha realidade, por exemplo, normalmente eu estou sempre aberto a fazer acupuntura, né? Às vezes associar uma quiro, mas acho difícil entrar com tudo, assim, sabe? É meio complicado, mas eu sempre falo pro tutor assim, ó, não vai fazer mal, né? Não, então, por mim, pode fazer, sabe? Que nem floral eu tenho muito pouco conhecimento, mas eu não chego e falo, não faz. Eu falo, se você quer fazer, se alguém melhor que eu te explicou aquela situação melhor que eu e você concordou com aquilo, meu, vai embora, sabe? Mas o exercício não dá para faltar. É. Não, eu até, Marco, queria te dizer assim, ó, que aqui em Bagé a gente não tem quiropraxista. E o meu sonho de consumo é um Marcos, é uma Camila, tem a Vete Mariana que entrou aqui também na live, que atende aqui em Porto Alegre. O meu sonho de consumo é vocês aqui, que é para a gente poder fazer uma consulta, um treino, alguma coisa que a gente consiga fortalecer, né? Não só em casos de displasia, mas em vários casos, né? Eu tenho aqui o meu vovô, que o sonho de consumo era meu vovô fazer uma aula contigo, daquelas tuas Olimpíadas que tu faz ali para os teus clientes, que eu sei que eles fazem umas Do, Olimpíadas da do vassoura, basquete, né? né? Que eu adoro. Aqui a Márcia está dizendo também que tem sonho de ter essa função aí. E aqui deixa eu só pegar alguns comentários que eu vi passando. Gente, se alguém tiver pelo celular, faça pergunta na caixinha, porque eu posso perder, tá? A Nayana colocou aqui, manter uma boa musculatura é fundamental, e eu vou dar uma endossada no que ela falou, que é por isso que às vezes a gente fala que é tão importante o cãozinho começar a passear sempre. Porque parece bobagem, mas o passeio fortalece a musculatura. O dia que Sim, acontecer alguma coisa, é aquele passeio diário que vai segurar, porque a musculatura vai exatamente. estar trabalhada, tá? E, Exatamente. Só que tem um. Não pode falar, desculpa. inclusive a Nayana depois colocou aqui, ó, e muitos tutores morrem de medo de manter atividade física nos animais displásicos. Foi como eu mais ou menos Sim. eu comecei a live. O pessoal acha que, ai meu Deus, não mexe nele, deixa ele quietinho, sentado, deitado na cama. Sim, e é que o problema também é que eu até comentei na outra live que eu fiz, é que a gente aprende uma veterinária muito engessada, sabe? Então tem muito, e não é pouco, tá? É muito veterinário repetindo a mesma coisa, falando, não, se o animal tem displasia, ele tem que ficar em repouso. Então, assim, não tem como, até porque, até já respondi uma das perguntas, né? Mas depois eu falo melhorzinho. Não tem como você sacrificar a saúde mental também para pensando num bem ortopédico, ele não vai ficar bom, né? Não tem como essa fórmula dar certo, assim. Eu posso te contar N casos que aconteceu a mesma coisa, exatamente isso. O cachorro ficou confinado, né? Parou de passear, não podia brincar em casa, não podia fazer mais nada. Aí, além daquele problema, aquela coluna, ou então aquela displasia, aquele cotovelo que já doía muito, ele começou a ter problema em outras articulações, porque não pode fazer nada, sabe? Sim. Então, tanto por ficar parado, né, quanto pelo não ter mais estímulo nenhum e a mente dele começar a ruir, né? Então, assim, acho que isso não tem como para onde você correr, assim. A coisa que mais me dói, o fundo do olho, que nem diz meu amigo, é pegar paciente com problema de coluna e o ortopedista fala, ele não pode andar, ele não pode passear, ele tem que ficar parado em casa e sem se mexer. Meu, como que isso pode dar certo, sabe? Não existe possibilidade disso dar certo, né? E por mais que dê certo naquele momento, esse animal vai ser um animal que vai ter um problema mais para frente de outro lugar, porque ele ficou parado todo esse tempo, né? É. Assim, não é complicado, é complicado. Deixa eu te contar uma historinha, Marcos. Vá que eu amoleça teu coração e tu queira vir até o Rio Grande do Sul, não, capaz. O meu cão, muito engraçado isso. Porque foi assim, ó, não sei se a Michelle ainda tá por aqui, mas foi assim, ó, eu machuquei a minha coluna em fevereiro de 2010. Olha só. E o meu cão machucou a coluna dele em torno de maio, junho de 2010. Detalhe, eu me machuquei fazendo um exercício tolo na academia. Eu tirei assim, machuquei a coluna, como se eu tivesse tirado a coluna do lugar, tá? Assim, só para Aham. exemplificar a função.
Ah, viu aqui, ó, a Vete Marina dizendo que eu tava falando nela, que já falou, que ela já te disse para te vir para cá. E eu já tô fazendo pesquisações, me vir para Bagé. Vou tentar, vou tentar. Viu, Marina? Ele tá prometendo, viu? Ah, eu me machuquei fazendo exercício. E ele se machucou dormindo. Ele caiu dormindo, Uhum. não é? Só que aí que vem a parte que eu digo que a Michelle, tomara que a Michelle esteja aqui, porque a gente se machucou exatamente os dois no mesmo lugar, que era a última lombar com a primeira sacra. Bom, ele sempre foi um cão, na época ele tinha 8 anos de idade, e ele sempre foi um cão que passeava muito, então ele era um cão muito forte. Então, para ele ter essa dor na coluna era tipo, ai, grande coisa essa dor na coluna, sabe? Claro que no Uhum. inverno, 0 grau, a coluna dá o perrengue, né? Então, tu imagina, era dois com perrengue dentro da casa, né? Porque era eu e ele com dor no pleno inverno, né? Tu imagina a cena. Bom, mas o que que eu quero, por que que eu tô contando essa historinha chata? Porque o Não, veterinário, imagina. quando atendeu, claro que a gente fez raio-x para ver se tinha quebrado, porque é um susto, né? Um cachorro do nada cai. E não, olha, ele só deu aqui uma machucadinha aqui na coluna, e aí a gente olhou, nossa, parece o meu raio-x, eu ainda brinquei com o veterinário, ele dava risada. Uhum. Que ele, Ellen, quando não tiver frio, leva ele para caminhar. Leva devagarinho, usa as entradas de garagem para te ir descendo com ele, subindo com ele, não faz ele descer direto da calçada. Quer dizer, incentiva o todinho a seguir caminhando, não prende ele em casa, só não sai em horários muito cedo, né? Porque, por exemplo, assim, ó, em Bagé, no inverno, 8 da manhã, é um frio que de 0 grau, de 2 graus, às vezes ainda tá com geada, tá com cerração, tá formando aquele sereno, então não é um horário bom mesmo, não é? Mas deixa para sair às 11 da manhã, ou então às 4 da tarde, que tá um solzinho legal, né? Que o piso também já não está tão frio. Pois bem, Marcos, não é que a figurinha está aí bombando até hoje, caminha todos os dias até hoje. Ele tem aquele swag dele, né? Daquela puxadinha Uhum. na perna de quem machucou a lombar. Mas o que que eu posso fazer? A gente se machucou, eu também me machuquei, e a vida continua, não Sim, é? sim. Então, a gente não pode atrancar os animais em casa só porque teve uma dorzinha. Tem que seguir, é que nem eu expliquei do meu gato. Eu brinco às vezes que é o seu Gelson que não me escute, porque ele não gosta que a gente use o termo karma, mas é meu karma cuidar de quem tem problema de coluna. Pois não é que o gato tem problema de coluna. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, o meu gato é meu gato. Ele faz o tratamento quando ele tem que fazer, mas se ele tiver que aprontar, ele vai aprontar. Se ele tiver que Sim, redecorar a casa, ele vai redecorar a casa. sim. Até aproveitando que você falou também, que assim, isso sou eu, Marcos, tá? Isso não está escrito em nenhum livro. Mas assim, acho que existe uma coisa também que o pessoal esquece, que é a adaptabilidade, né? Então, É, só para te dar um exemplo, eu fui lá para os Estados Unidos com a Camila, né? A gente foi fazer o curso lá do AK, e teve um dia que o nosso professor chegou, não, tem uma cidadezinha aqui perto que faz aqueles natais americanos mesmo, sabe? O pessoal vai para a rua, né? Tipo, faz aquelas, fica cantando aquelas musiquinhas de Natal, faz encenação e tudo, e a gente foi para lá. Se não me engano, a gente tava lá, tava fazendo 2 graus. Para eles estava ok, né? Pra eu e a Camila tava morrendo de frio. E assim, cachorro na rua, meu, tranquilo, sem roupinha, sem nada, tipo, passeando normal. Tinha cachorro até deitado na grama, tipo, a grama tava meio esbranquiçada, assim, sabe? E o cachorro, tipo, deitado na grama, tipo, tranquilo, sabe? Então, assim, a gente tem que lembrar também que existe esse fator adaptabilidade, né? Então, lógico, né? Não vai ser para qualquer cachorro, mas por mais que esteja muito frio, o teu cachorro tem que andar, entendeu? Ele tem que se movimentar da mesma forma. Ele vai se adaptar, por viver aí há muito tempo, ele já está adaptado a essa situação climática também, sabe? Tem esse ponto, e aí já para quebrar outro mito, que é uma coisa que também eu não dou conta, é o tal do impacto. Não, nossa, não deixe seu cachorro descer pelo meio-fio, porque vai causar impacto na articulação. Nossa, eu quero morrer, porque assim, é lógico, né? Casos e casos, mas impacto é importante, é inevitável. Você não tem como você fazer nada num planeta com gravidade sem gerar impacto. E o sim. impacto é saudável para sua articulação, né? Sua articulação, seus ossos, eles só vão ficar saudáveis se eles sofrerem impacto, né?
você pode tirar mesmo de astronauta. Eles vão lá, fica lá um tempão lá naquelas estações espaciais, e a tendência é ter osteoporose, né, ter problema articular, justamente porque lá não tem gravidade. Então, assim, é outro mito que toda vez que eu escuto, eu quero morrer. Tipo, cara, não, porque seu cachorro não pode sofrer impacto. Eu falo, gente, mas o que faz a articulação ser saudável, o músculo ser saudável é impacto, lógico. Você não vai pegar um dash e vai jogar ele do segundo andar e falar, ah, ok, agora eu tô treinando o meu dash, né? Não, Esse Kika. então tem que ter noção sempre, né? Mas assim, é que você falou isso do meu fio, eu já escutei isso N vezes. Aí não, porque o veterinário, né, quase que eu me entreguei aqui, mas o veterinário X falou que o seu cachorro não pode, o meu cachorro não pode nem descer do meio fio, então toda vez que eu vou descer do meio fio, eu carrego ele no colo. Eu falei, a que custa? Você vai ter problema de coluna, aí você não consegue mais cuidar do seu cachorro, que também está com problema de articular. E aí, entendeu? Tipo, gente, ó, já aproveita todo mundo que está ouvindo aí, esquece isso. Impacto, lógico, né? Tendo noção, o impacto é saudável para qualquer articulação. Tá? Esse negócio de impacto faz mal. Mas tu sabe, Marcos, que nessa época eu estava em tratamento, né? Quando ele se machucou. Então nós tínhamos os dois que sair para caminhar, porque o meu tratamento era sair para caminhar. Eu tinha que caminhar. Uhum. Caminha para liberar a perna. Porque eu estava igual a Sim. cachorro com displasia. Eu só dava a perna para cá e voltava para cá. Eu não conseguia jogar a perna. Eu estava igual, mas eu não tive displasia. E, eu, É. e o meu fisioterapeuta me recomendou, não, tenta não dar a pisada da calçada, tenta ir mesmo pelas entradas de garagem, porque a Uhum. ideia é a tua jogada de perna e não a tua subida de força. Eu quero que tu jogue a perna. Uhum. Por tabela, o Todinho andava comigo, entendeu? Então, Uhum. então, nesses primeiros dias de treinamento foi assim. Bom, 8 anos depois, já que agora ele tem 16 anos, ele dá até pulinhos. É. Ele pula. Ele não pode ver uma coisa assim que ele olha no meio da rua. Ai, hoje eu não tô afim de molhar as minhas patas na lama. Puf, pula. Hoje eu tô afim de botar Uhum. as patas na lama. Puf, pula na lama. Então, assim, ó, claro que não é sempre. Eu acho que a gente não pode também dizer que é sempre. Ai, nunca mais deixe seu cão pular do meio-fio, andar pelo. Não, eu acho que o fato dele ter seguido caminhando, né? Porque naquela época não tinha nem acupuntura em Bagé, né? Então a coisa foi meio que no passeio mesmo o tratamento. Mas eu acho que tudo que tu vai fazendo no começo gera uma adaptabilidade e um bom futuro. Por isso que eu consigo Sim, passear com o meu cachorro até hoje. Por isso que ele tem força até hoje, né? sim, exatamente. Então, Exatamente. Então, a ideia é essa, né? Por exemplo, é pegar o seu cachorro, por exemplo, provavelmente tem uma condição que não é tratável a ponto de curá-lo, né? E adaptar ele àquela situação, né? Ensinar para ele que ele vai ter que se locomover de outra forma, mas que aquilo para o seu cachorro é saudável, entendeu? Assim, foi só para fazer um adendo, porque essa é outra coisa que eu escuto também que eu quero morrer, que é o tal do impacto. O seu cachorro não pode sofrer impacto. Beleza, vamos botar ele, vamos tirar a gravidade em volta dele e deixar ele flutuando, que aí ele vai perder musculatura, ele vai perder osso e vai dar no mesmo, sabe? Então, tem impacto. Bom, a Vete Marina está dizendo aqui que o que não puxa o dono é roubado. Pois é, tu viu, Marina? Cara do dono, cara do cachorro. sim, Nayana, já peguei caso de colega que prescreveu psicofármaco de uso contínuo para o cão não fazer atividade física. Jesus, abafa o caso. Meu Deus, muito meu. bom. Nota 2. Deixa eu ver aqui. A Vete Marina, se fosse por impacto, nem se levantava da cama, então. Ainda mais. Ai, gente. Ainda mais com o frio aqui do sul. Ah, pois é. Olha aqui o Todinho dando oi para todo mundo. Se alguém estiver ouvindo um latido, é o Todinho. Viu? Eu começo a falar nele contando os causos e ele vem dar oi. É, mas desde que eu conheci a Michelle também, que eu comecei a prestar mais atenção, eu, todos os meus clientes, assim, vai, 98% dos meus clientes, a lesão do cachorro é a lesão do tutor, sempre, sempre, Eu não tem acho. como. Michele nos dando umas lições de vida bem Sim. realistas, né? Bom, então, Uhum. assim, pessoal, só para encerrar, o que não fazer com um cão com displasia é deixá-lo
Deitado em casa. Sim, Negócio. e evitar o escorregar, né? O escorregar também para eles é péssimo, né? Porque assim, por isso que é o que eu sempre falo com meus clientes, tem cachorro, principalmente cachorro grande, né, que eu vou fazer exercício, eu faço exercício com ele na escada, eu faço exercício com ele, né, subindo a parte da frente no sofá e depois descendo, então, tipo, assim, isso não, de forma controlada, né, não tem problema, o problema para eles é escorregar, né? A gente não sente tanto esse problema porque a gente usa chinelos, usa tênis, né, mas eles não. Então, assim, o escorregar é péssimo, né? Então, eu acho que tem muita gente que acha fofo jogar a bola pro cachorro, aí ele vai derrapando, aí ele vai pegar a bola, ele capota, depois ele volta e passa reto escorregando, né? Então, assim, eu acho que o escorregar a pior coisa que você pode fazer para o seu cachorro, né? Então, sempre tentar evitar. A minha aqui, ela tem tapete para descer do sofá, ela tem outro tapete para subir. Quando a gente está brincando de bolinha aqui, eu boto mais tapete, porque, né, aí eu jogo a bolinha no quintal, ela pega do quintal, sai correndo para cima do sofá. Então, assim, eu deixo o caminho todo para evitar que ela escorregue, né? Então, assim, o escorregar, péssimo. Aí, escorregar e ficar parado, pior ainda. Ah, é verdade. Aqui a Cristina perguntando: subir escadas todos os dias faz mal? Mudamos de casa para apartamento. Ah, ela está perguntando que agora ela se mudou de uma casa para apartamento e que, no caso, o cão dela sobe todos os dias escada, faz mal. Não, não, na verdade não, tá? Que nem eu falei, se é aquele cachorro que sobe, né, correndo, escorregando, capotando, sim. Mas se ele faz isso de uma forma controlada, né? Tem até um vídeo que acho que com a Camille do seu Bulldog francês, que ela pegou um vídeo meu que eu mandei para ela, que é a minha cachorra a Freya numa escada aqui perto de casa. Então, assim, ela vai descendo devagarzinho, calminha e desce numa boa, assim, sabe? Sem eu ter que ficar puxando ela na guia, né? Então, assim, ela já está condicionada a subir e descer a escada de uma forma ok. Ela nunca sobe e desce correndo. Seu cachorro é desses, ok. Mas assim, ele subir de forma descontrolada, escorregando, aí a lesão vai vir em algum momento. Ah, viu, Cristina? Então dá uma observada aí como é que o teu cãozinho sobe. Que ele suba despacito. Que ele não suba Isso. muito correndo, nem desça se atirando. Porque tem uns que parece que acham que é tobogã, né? Aquilo é menos um É, segundo já estão lá embaixo. isso quando não capota, aí o dono acha graça, aí deixa aberto, aí você fica tipo complicado, mas o escorregar é péssimo, tá? E assim, eu não tô pedindo para ninguém fazer a mesma coisa que eu, tá? Que eu faço com a minha cachorra. A minha cachorra sobe e desce do sofá, pula, mas é porque eu tenho convicção do que eu tô lendo e estudando hoje em dia, que não é isso que faz mal para ela. O problema para ela é escorregar, tá? Mas assim, fica a critério de cada um. Eu estou estudando, né? E o que eu venho estudando me mostra que impacto não tem o menor problema. Impacto é necessário para o corpo ficar saudável, né? Só que o escorregar que é o péssimo, escorregar que não ajuda a gente em nada. Não, e a gente também tem que ter noção que às vezes, eu escutei lá que é impacto, não tem problema, então ele pode subir e descer do sofá. E aí realmente a pessoa, ela não se dá conta do que vem depois disso, que é o escorregar ao descer, é o Sim, escorregar ao ir subir, que dá aquela jogada nas patinhas para trás quando sobe, não é? sim, Então, às vezes a gente até diz, tenta não deixar teu cachorro subir, mas na verdade tu vê que aquele tapete está dançando embaixo dele, ao invés de sim. firmá-lo. Não é porque às vezes o É, é que pequeno eu, pega junto, né? Eu acho que aí é um perigo, sim. gente. É que eu observo muito, quando eu vou na casa do cliente, né, eu sempre estou observando bastante coisa, assim. Quando eu vejo que aquele cliente, né, que você vê que ele não vai, né, como é que eu posso falar? Mudar a decoração? Regrar, regrar as coisas, né? Aí eu meio que, entre aspas, proíbo mesmo. Eu falo, seu cachorro não pode subir no sofá. Mas se eu vejo que é uma pessoa que, assim, que ela está interessada em tudo, assim, eu falo, olha, seu cachorro pode subir e descer do sofá desde que ele não escorregue, né? Desde que seja uma altura razoável para o seu cachorro. Também, que não falei, né? A minha pitbull vai dar conta de subir e descer de uma altura que um gacho, um bico não vai dar conta. Vai ser uma dificuldade para ele, né? Eu tenho Sim. que levar tudo isso em consideração também, né? Escutar as coisas que a gente fala e ser crítico, né? Ver o que vai ser pro seu cachorro ou não, né? É importante a gente analisar sempre cada um, pessoal, e fugir Isso, dessa coisa do no ensino geral. engessado geral. Não, cada É, um. que é Hoje a gente o fala muito, Chico, muito no integrativo,
muito no individualizado, é isso que a gente tem que saber. Isso, é que o Chico é um cachorro, a Freia é outro cachorro. Assim, você tem que levar em consideração o que cada cachorro costuma fazer, né? Até não sei se você chegou a ver um post que eu vi esses dias, que o meu questionamento foi: você faz o que é melhor para o cachorro, né, na condição dele, no sistema dele, ou você faz que você acha melhor que é para ele, né? Porque às vezes o que eu acho que é melhor para aquele meu paciente não tem nada a ver com a rotina dele do dia a dia, né? Então, Sim, foi o exemplo que eu dei com a minha cachorra, que assim, no passeio, o que ela mais faz é pular e subir e descer das coisas. Aí o meu questionamento foi, será que o meu treino com ela, então, deveria sair da cinesioterapia, né, do exercício de solo comum e começar a trabalhar ela pular, para ela ter um controle motor melhor quando ela pula, quando ela desce de algum lugar? Né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, você tem que ter um veterinário que vai olhar para o seu cachorro, ele vai ver o seu cachorro, ele não vai ver os 100 cachorros que ele tratou e que ele fez aquela fórmula de bolo e aquela fórmula de bolo deu certo para aquele 100, entendeu? sim. É isso aí. Bom, a Elusa perguntou assim, ó, meu cão não tem diagnóstico de displasia. Como prevenção, ele tem hábito no passeio de subir e descer numa mureta. Posso deixá-lo? Então, teoricamente, sim. Só que aí, qual que é a ideia, né? O que eu recomendo, tá? Não é uma obrigação, mas assim, eu recomendo que você passe por um veterinário que saiba avaliar seu animal como um todo, né? E o que que acontece? Toda vez que o seu cachorro, né? Qual que é o nome dela? Desculpa. Oliver, Elusa, né? Elusa, Elusa, Oliver. tá. Toda vez que deve ser Oliver o nome do cachorro, né? Mas toda vez que o Oliver ele vai subir e descer dessa mureta, ele tem que ter como que eu posso falar? Um leque de opções, né, de musculares, digamos assim, para ele subir e descer dessa mureta. Então, só para dar um exemplo, né? Ele pode usar só o quadríceps dele para se impulsionar, ou ele pode usar só o bíceps, ou ele pode fazer uma sinergia, usar os dois, né? Não dá para a gente separar, tá? Só para poder explicar um pouquinho melhor. Então, assim, ele tem N músculos e ele pode criar sinergias com esses N músculos para fazer esse movimento. O problema é quando o animal ele já está com dor, então esse leque de opções dele já começa a ficar reduzido. E você continuar estimulando ele a fazer isso porque é a rotina dele, você vai reduzir cada vez mais. E quanto mais você reduz esse leque de opções dele de sinergia muscular, cada vez mais ele vai lesionando a articulação. Então ele vai lesionando a coluna dele, entendeu? Então vamos só supor, ele tem um musculinho ali na coluna dele que é responsável por estabilizar aquela coluna, né? Então toda vez que ele sobe e desce, se aquele músculo está funcionando bem, ok. Mas se ele já começou com dor, porque aquele músculo está inflamado, porque ele sofreu uma pancada, então porque ele desceu e escorregou, por exemplo, toda vez que ele continuar subindo e sentindo dor com esse músculo, em algum momento esse músculo vai falhar. E daí, quando o músculo falha, aí vem os problemas articulares, né? Ou de coluna, ou no caso da displasia, né? Então, teoricamente, em teoria, ele pode subir mureta a hora que ele quiser. O problema é Balu, né? Balu, desculpa. E é um Então, o bom. problema é ele estar com dor já, você não está percebendo e ele está repetindo esse movimento e causando mais dor, entendeu? Aí vira aquela bola de neve. Sim, é verdade. Bom, pessoal, agora eu vou fazer para o Marcos umas perguntas que nos deixaram nas caixinhas de pergunta. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou pedir que vocês coloquem ali na caixinha de perguntas também, aqui para a gente não perder as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Algumas perguntas que deixaram lá para nós. Emoções interferem na saúde ortopédica? Sim, vou explicar de uma forma bem resumida, tá? É que não é, eu vou setorizar, né, o sistema nervoso, mas o sistema nervoso não é setorizável, né? Uma circuitaria toda integrada, tá? Sim. Mas bom, se a gente for pensar ali o que eles chamam de sistema límbico, né? Eu tô falando que eles chamam porque do que eu estou estudando hoje em dia eu vejo que não é só o sistema límbico que cuida das emoções, tá? Mas principalmente a amígdala, né? Aquela amígdala que tá lá do sistema nervoso, ela está vamos pensar no animal ansioso, né? Essa amígdala dele está disparando, está numa frequência de disparo muito mais alta do que no cachorro normal, né? Então, vamos só pensar no cachorro normal, ela devia disparar ali entre 90% e 110%, né? Seria essa taxa de variação boa para uma amígdala disparar. No animal ansioso, ele vai estar disparando muito mais, ele vai estar ali no 150, 180. Só que essa amígdala, né, por ser uma circuitaria, né, do nosso sistema nervoso, ela está intimamente ligada com os núcleos da base. Os núcleos da base são um dos responsáveis por fazer ajuste fino de movimento.
Então, pensa se toda vez que seus núcleos da base que estão aqui, eles têm que coordenar uma ação motora, essa amígdala está o tempo inteiro aqui cutucando eles, tipo, "Ô, vai lá, ó, faz lá, ó. Então, né, esses núcleos da base estão funcionando sob ruído, né? Toda vez que essa amígdala está disparando para eles. Então, isso, no fim das contas, gera um animal. Provavelmente esse animal vai ter algum problema articular, mas não porque ele sofreu o impacto, porque ele escorregou, né? Porque essa amígdala está disparando o tempo inteiro e toda vez que ele precisa ajustar aquela musculatura para aquela articulação funcionar direito, ele não consegue, né? Então, como ele não consegue ter esse ajuste fino de musculatura, de opções motoras, né? Ele vai, eventualmente, ele vai se lesionar. Então, assim, não dá para separar saúde mental de saúde ortopédica, né? Foi o que eu falei. É impossível você sacrificar a saúde mental, né? Tipo, seu cachorro não pode passear para ele melhorar dessa cirurgia. E, e a saúde mental está intimamente ligada com esse problema motor, né? É que nem eu falei, esse problema motor aqui pode até resolver, mas aí depois vai vir esse, depois vai vir esse, depois vai vir esse. Assim, o meu objetivo, né, que a gente conversou, é sempre, eu quero que o animal, eu não quero mais ver aquele cachorro, né? Para um cirurgião, talvez isso seria bom, porque ele vai operar do joelho, depois ele opera da coluna, aí opera do joelho, aí depois tem a coxa femoral, né? Talvez seja bom, mas para mim não, eu quero reabilitar o animal e eu quero que ele não tenha problema. Então, eu estou fazendo um curso de psiquiatria veterinária justamente para poder tratar aqui e tratar aqui a articulação também, né? Tá tudo interligado, né? Sim, e poder saber tratar o tutor também. Também, para Não ajudar, se né? preocupa, tudo bem, confia. É o bom da aromaterapia também, né? Que eu fiz o curso de aromaterapia, mas assim, o curso do Guilherme tipo, é ciência pura, assim, sabe? Então, tem alguns óleos essenciais que funcionam como se fosse um antidepressivo, né? Então, ele vai inibir recaptação de serotonina, por exemplo, lá em cima. Então, essa de usar a aromaterapia, às vezes você vai fazer um blend para o animal, você fala, vou botar isso aqui, mas esse aqui é para o dono, entendeu? É pro animal. Seu cachorro está precisando, pode, mas você pode cheirar também, mas é para você ajudar seu cachorro. Tá boa essa, curti. Outra perguntinha. Ah, essa aqui a gente já respondeu que se todo animal que rebolava era sinal de displasia. A gente aqui já tirou esse mito, não. Às vezes os cães dão aquele rebolado sexy, fofo, que a gente, olha, coisa gostosa, e não é displasia, pessoal. Aqui, é indicado castrar um macho que tem displasia? Então, isso é um assunto bem controverso, assim. Na minha opinião, não castra nunca, tá? Eu só vou castrar um macho, ou até uma fêmea mesmo, se ela vier a ter algum problema que ela precise, a indicação seja, né, castrar. Porque aquilo que a gente está falando, né? Acho que eu falei com você hoje no WhatsApp, né? O hormônio sexual, né, que é a testosterona, por exemplo, ele não é só sexual, ele tem outras funções. Então, a testosterona no corpo, ele é responsável por maturar a musculatura, né? Quando eu falo maturar, é deixar aquele tecido, né, pronto, né, para ser usado, né? Então, ele vai maturar a musculatura, ele vai maturar tendão, ligamento, tá? Então, se você já tem um animal com displasia e você vai castrar ele, além, né, deste problema específico, né, que você está tirando uma substância que é responsável por fazer manutenção da articulação, aí a gente pode até puxar também, né, voltando na outra pergunta, que é voltando para o mental, você está desregulando todo um eixo neuroendócrino, né? Sim. De uma forma bem resumida, o nosso eixo endócrino e dos animais, ele funciona com feedback, né? Então, você foi, saiu uma informação lá de cima, chegou no órgão, né, secretou, ele secretou esse hormônio vai cair na corrente sanguínea, aí vai dar um feedback lá para cima para falar, olha, deu certo, né? Você pediu para ele secretar, ele secretou, cumpriu a função. Se você tira, né, o órgão secretor, você está desregulando tudo isso. Aí, tanto a sua parte neuro quanto o seu corpo, né, os seus órgãos, vai ter que arrumar uma forma de, de compensar a falta daquele hormônio, né? E daí vem N outros problemas, né? Só para fechar, porque tem ligação, tá? O síndrome de Cushing, né, que é o hiperadenocorticismo, hoje em dia a gente já está começando a ver que está intimamente ligado à castração, né? Principalmente castração precoce. Hoje em dia você vai ver, estão entregando filhote com 30 dias castrado. Meu, 30 dias o cachorro está castrado, tipo, velho. Que Você horror! está acabando com a vida do cachorro, vida futura, né? Porque assim, ele vai brincar, ele vai ser feliz, mas ele vai ser um cachorro doente, né? Isso aí não tem como você fugir disso, né?
Eu até ia emendar nessa pergunta que fizeram e eu ia até falar realmente sobre a castração precoce, se ela até poderia, não é, dar um impulso, digamos assim, na displasia, mas tu já respondeu que sim, não é? Sim, Então, realmente, pessoal, esse negócio de castração precoce, vocês têm que pensarem muito bem a respeito, conversarem com o pessoal, com seus veterinários, ver se vale a pena, se é que não é melhor dar uma esperadinha um pouco, que é para a gente deixar os hormônios trabalharem, cumprirem o seu papel, e depois, se for o caso, se for muito necessário, fazer então a castração. Lembrando que a função da castração é evitar a reprodução. Ponto. sim. E só, tá? Não, vamos essa coisa do mito, né, Marcos? Ai, porque castra que não dá doença, castra que não dá câncer, Uhum. castra que não sei o quê. Não, gente, não, 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 não. E outra coisa, É, parar com essa mania também de que, mito, né? Ah, ele é gordinho porque é castrado, como se fosse uma coisa fofa, como se tivesse é, uma cachorrinho de vó, parece que tá falando, né? Só falta uma coleira sim, de crochê. Não é, gente, isso não é fofo. Não é essa a função. Claro que, né, Marcos? Quando a gente fala de animais abandonados de rua, que a gente quer evitar sim, reprodução exacerbada, esses maus tratos, animais sofrendo, sendo envenenados, aí é outra história, gente, sim, tá? sim, é o Tenham que a gente fala, consciência né? de Pode ponderar falar. a situação, tá? Sim, é que o que a gente fala de não castrar, de não nunca castrar, é para aquele cachorro de apartamento ou de casa que só sai na guia e não tem acesso à rua, né? Se a gente for pensar num animal que tem acesso à rua todo dia por qualquer que seja o motivo, meu, esse é um cachorro que tem que ser castrado, né? Mas acho que assim, castrar, a maioria dos meus colegas falam, eu fiz um post, um stories, na verdade, né, outro dia, falando de castração que não era para castrar, meu, um monte de amigo meu clínico falando, mas você é doido, é piometra, e câncer. Eu falo, gente, vamos ler. Eu tenho uma lista enorme no WhatsApp, até se alguém quiser. É só de artigo, assim, lógico, com N pequeno, mas está começando ainda, né? Mas, assim, com um monte de trabalho mostrando que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, ganhar peso depois da castração não é via de regra. Melhorar o comportamento do animal depois da castração não é via de regra, tá? Porque desvio de comportamento não tem uma relação direta com o hormônio sexual, né? O problema está aqui, não está lá no É, saquinho do cachorro, né? Então, assim, é, não é a testosterona que deixa nenhum animal agressivo, né? O desvio de comportamento, né? O problema está aqui em cima. Então, normalmente é um animal medroso, né? Que é o agressivo. Então, não é porque ele ataca todo mundo, eu vou castrar que vai resolver. Não, você está criando outro problema a longo prazo, né? Então, é, assim, tem N motivos para a gente não castrar, mas lógico, né, se tem a indicação, né? Tipo, minha cachorra, por exemplo, já teve piometra, eu não quero que ela tenha de novo, eu quero castrar. Tipo, ok, você pode esperar, vamos esperar as linhas de crescimento dela fechar, vamos dar um tempinho para ela e a gente castra, ok, ok. Mas assim, não acho que não tem que ser que nem é vendido hoje, que, meu, tipo, você vai ter um cachorro, você já tem que guardar o dinheiro da castração. Não é, faz sentido. é tudo despacito, pessoal. É tudo muito bem pensado e, de novo, é tudo individual. Tu tem que olhar para aquele Exatamente. ser e conversar a respeito. E não fique com vergonha de perguntar para mais de uma pessoa. Sabe? Não, tu Sim, pode rodar aí a tua cidade onde tu estiver e a todos os veterinários da tua cidade. Pergunta para todo mundo. Se ainda não está satisfeito, conversa aí com a turma online. Tem muita galera aí que dá umas assessorias bem boas. Aqui é Seu Cão Feliz mesmo. Eu dou assessoria online sobre comportamento sem problema nenhum. Tem coisas que a gente consegue conversar com as pessoas sem problema nenhum. Não é? Então sim. vale a pena conversar. Bom, seguindo aqui, porque a gente tem muita pergunta legal. E não tão legal também, né? Porque a gente às vezes leva uns perrengues nas respostas, mas vamos lá. Preparando a casa. Tapete. É legal para não escorregar? Que tipo de tapete? Tamanho de tapete? Porque não é só a gente É, falar tapete, né? Porque tem um sim. monte. É, é que eu gosto de usar, de passar aqueles emborrachados, né? Que aqui em São Paulo chamam de passadeira. Não sei Isso. se aí também é a mesma coisa, né? É para saber. Só que assim, é uma história rápida, tá? Mas é que eu tive uma cliente lá em Brasília, um dos primeiros clientes da minha vida, assim, que eu pedi para ela botar tapete em casa, emborrachado. Só que eu lembro disso até hoje, que eu falei, não, faz só o caminho para onde ele passa, né? Você não precisa forrar a casa inteira.
Outra semana que eu fui lá, ela botou tapete até embaixo do sofá. Tapete embaixo do sofá. E na minha cabeça eu olhava assim, eu falava, meu, o cachorro entra embaixo do sofá, por que que ela forrou embaixo do sofá? Tipo, ela teve que levantar o sofá, botar tapete embaixo e depois botar o sofá de novo. Mas enfim, o ideal seria a gente fazer esse caminho de tapete, né, por onde o cachorro costuma passar. Então, por exemplo, você não precisa forrar a cozinha inteira, né? Faz um caminho, né, até onde você puder, né? Para o cachorro, na hora que ele for ficar perto de você, na hora que você estiver cozinhando, então na hora que ele for pedir comida, que é o mais normal, né? Ele ir lá ele ir pelo tapete, né? Ele não ir escorregando. Tá? Então, assim, normalmente, tá, eles acabam entendendo que eles não escorregam tanto em cima daquele tapete, eles acabam preferindo. Tá? Que é uma outra história rapidinha que eu atendi uma lá em Brasília também. Uma moça que ela cozinhava, ela trabalha com cozinha, ela tinha aquelas cozinhas de 80 mil metros quadrados, assim, sabe? E eu falei para ela, tinha uma salsichinha que operou de coluna. Aí eu falei para ela, né, quando eu dei alta para ela, eu falei, ó, faz um caminho, você não precisa botar tapete na cozinha inteira, mas faz um caminho, né, que ela vai entender. Era muito engraçado, assim, porque eu perdi esses vídeos, né? Ela fez o caminho assim, só na parte do meio, assim, da cozinha, né? Da porta até o meio, assim. A cachorra, antes ela ficava no pé dela, arranhando ela, pedindo comida. Agora a cachorra vai, ela estaciona no meio da cozinha e começou a latir, sabe? Ela late, ela tem que dar comida. Mas ela não sai de cima do tapete, entendeu? E como ela ficou com uma sequelinha motora, né? Então o piso liso para ela é muito ruim, sabe? Tanto de levantar quanto para andar. Então ela entendeu que o tapete não escorregava e ficava em cima do tapete. Né? Então, assim, acho que o tapete não precisa ser na casa toda, mas assim, ele precisa no caminho que ele costuma fazer, né? Para ir para o quarto, para ir para a sala, enfim. O Não, e tapete seria muito. tem essa passadeira que é de EVA, se não me engano, o material, e tem uma Isso. outra emborrachada que chamam de moeda, que é umas que tem uns redondinhos assim. Isso, Parece umas moedinhas pretas. Até o é que esse. pessoal torce o nariz porque é meio feio aquilo, assim, mas, gente, Então, é que eu costumo falar para meus clientes também, eu falo, ó, esteticamente é horrível, mas vai fazer bem pro seu cachorro. Então aí você escolhe, né? Você quer o bonito ou você quer o bem do seu cachorro, né? Aí normalmente escolhe o bem do cachorro, mas não são todos não. Tem gente que não, prefere o bonito. engraçado que essa frase a gente usa também para quando o cão é filhotinho, né? Tu quer que o filhote aprenda a fazer as necessidades ou tu quer uma casa bonita, arrumada? Sim, Tapete é, é tapete, banheirinho, banheirinho é banheirinho. Ele não vai saber sim, diferenciar o tapete. exatamente. É o que eu vejo muito, assim, eu sempre falo, meu, vai procurar alguém que entenda que seu cachorro ele precisa entender qual que é o tapete higiênico e qual que é aquele tapete é só para andar, né? Eu vejo que muita gente desiste também porque o cachorro começa a fazer xixi e cocô em cima da passadeira, aí a pessoa desiste. Só que eu falo, né? Falo, né? Você tem que fazer ele entender, né, o que você está pedindo para ele. Que é fazer cocô, xixi e é só o tapete higiênico, esse outro tapete é só para você andar, né? É, as pessoas ainda têm essa má ideia de que cachorro vai enxergar um tapete higiênico, uma coisa, uma fralda, que não parece um papel absorvente, e que ele vai É, entender, porque é ah, algodão, né? ali o meu banheiro, ali é uma Sim, conversa, carese. exatamente. Então, Entenderam isso ainda também, né? E outra coisa, né, Marcos? Eu acho que também que assim, ó, às vezes eu tenho visto muito em apartamentos hoje, quando estão se construindo apartamentos, e o pessoal está trabalhando muito com piso frio ou com piso laminado ou vinílico, né? Daria a gente fazer uma comparação aí, o que que é melhor, o que que é ok, o que que é menos pior ou não? É tudo pode ser escorregadio, então, tudo ruim, tudo ruim. tudo Eu, ruim. é, porque o que eu vejo, assim, eu tive até uma cliente que ela trocou todo o piso do lado de fora dos cachorros para botar um antiderrapante. E mesmo assim os cachorros escorregavam, sabe? Então, assim, não, é que o negócio do cachorro ele foi feito para andar no mato, na grama, né? Então, na terra. Sim. Não no piso frio, né? No piso que a gente criou, né? Então, pelo menos, eu não vi até hoje ainda um piso que eu falei assim, ok, esse aqui dá para o seu cachorro ficar, sabe? Eu acho que o teste que eu costumo brincar assim, com meus clientes, assim, bota o cachorro em pé. Então, na hora que ele sentar, se ele vai abrindo as patas, tá bom, né? Então, isso aqui Bom teste. quase, quase todos que eu já vi que foram feitos assim, esse piso é antiderrapante, não funciona.
Para o cachorro não, né? Para a gente sim. O que eu notei ao longo assim do tempo de trabalho é que o piso frio básico realmente ele escorrega mesmo. O porcelanato ele tem uma pegadinha mais antiderrapante, mas não sendo antiderrapante, né? Uma aderência, essa é a palavra. Então, às vezes o porcelanato ele consegue ser um pouquinho melhor. O laminado, ele também, a impressão que eu tenho é que ele dá uma escorregada maior que o vinílico. Mas eu Sim, concordo contigo, nenhum deles tranca a pata. Todos eles sim. o cão pode escorregar. E eu acho que, como o Marcos já falou aqui nessa live, pessoal, o mais importante é não ficar jogando bolinha para o cachorro correr e escorregar. E brincar que É, se não você estivesse fala que é legal e faz isso não. Não é legal ensinar o cachorro a surfar escorregando no chão, não. Bom, isso. pessoal, a gente já respondeu todas as perguntas que nós tínhamos na caixinha. Eu não sei se mais alguém aí tem alguma pergunta para fazer. Aproveitem, que daqui a pouco o Marcos já vai. Aproveita. É, a Vai que eu frenta, demore para daqui a achar pouco ela levanta. agenda. Bom, Marcos, enquanto o pessoal pensa e eu digito em alguma pergunta, eu queria te agradecer de coração por tu ter estado aqui na casinha da Seu Cão Feliz, falando essa super live sobre o que é displasia e contando como que a gente identifica, quebrando alguns mitos, tratamentos, o que não fazer, não é? Que é não deixar o cão deitado em casa, cuidar do piso, não deixar o cão escorregar. Eu achei muito legal essas dicas porque muitas vezes quando a gente tem um animalzinho e percebe essa situação, é óbvio que a gente fica com medo e corre para o veterinário e quer fazer o melhor para ele. E meu Deus, tem que operar? Não tem que operar? Claro que só o médico veterinário analisando a situação que vai saber dizer se é caso de cirurgia ou não é. Tanto é que eu nem quis entrar nesse detalhe aqui contigo, porque tu não ia. Era isso que tu ia me dizer, que ia depender de cada caso, não é? Então, na verdade, depende muito do veterinário, assim, sabe? É porque, por exemplo, a opção ouro, né, da displasia seria fazer prótese total, né? Então, tirar o acetábulo, tirar a cabeça do fêmur, substituir por uma prótese, né? E refazer, né, aquela articulação. Só Sim. que o que que acontece? Aqui no Brasil, porque a prótese é muito cara, a nossa opção ouro aqui é fazer a colocefalec, né? Ou a artroplastia excisional da cabeça do fêmur, que é o nome bonitinho da cirurgia, né? Mas o colocefalec todo mundo vai entender. É que o problema da colocefalec, você, né, você tem aquele acetábulo ali, você já tem essa cabeça do fêmur que está sambando ali dentro da articulação. O problema é quando você tira essa cabeça do fêmur para resolver um problema, só que na verdade você está criando outro problema. Você está resolvendo uma incongruência articular, né? Então essa articulação não coapta, né? Não está coaptada, e você está tirando a cabeça do fêmur dela e tipo, para criar uma pseudo-articulação, que a gente chama, né? Mas assim, não resolve o problema, sabe? Isso é uma coisa assim que eu espero que um dia mude, sabe? Porque eu acho que o pessoal olha muito pro osso, sabe? É muito tipo assim, o problema é o osso. Só que, gente, se você não, você, né, você já tem aquela articulação que não está fechando ali, se tirar a cabeça, né, se desmanchar a articulação, não tem o que você fazer, sabe? Você vai acabar criando outro problema. Então, o que eu sempre falo, né? Você está tirando um problema, você está criando outro, porque aí até o animal se adaptar àquilo, até aquela pseudo-articulação realmente formar, vai levar um tempo, ele vai criar compensação, ele vai lesionar, ele pode lesionar, né, outra região do corpo dele. Então, assim, é complicado, assim, toda vez que alguém me fala de colocefalectomia, para mim é tipo, eu falo, ó, é a última opção e vamos avaliar o caso desse cachorro, né? Se for o caso, mas normalmente o pessoal não me escuta e acaba fazendo, né? Então, Sabe que eu conheço um cão que ele é golden também. É só coincidência, tá? Ninguém tá falando aqui de golden, tá? São só coincidências. E ele fizeram nele uma cirurgia, deu uma displasia em um sim, vai ficar salvo. Fizeram nele de um lado ele estava sofrendo de displasia e optaram por fazer a cirurgia. Aí a cirurgia foi retirada da cabeça do fêmur. E é como tu disse, fica aqui, que era uma coisa para estar assim, aí acaba ficando assim, né? Porque sai a cabeça do fêmur. O que que aconteceu? O outro lado sobrecarregou, que não tinha. Adivinha? Displasia no outro lado.
Aquilo deu um Aí- choque, né? aí- Aí o que que então, fizeram? Cortaram a cabeça do fêmur do outro lado. O cachorro anda rebaixado. O que que eu posso então, dizer? O cachorro, ele não, sério, o cachorro não é assim. Ele anda assim. E até o sim, joelho dobra. E aí o que que acontece? Tu acaba criando um sobrepeso, uma sobreforça no joelho. Porque o joelho ele sim, não tá naquele natural, ele acaba forçando, né? então, aí ele vai, daqui a pouco ele vai romper o ligamento, aí o ortopedista vai ganhar dinheiro em cima do ligamento, só que depois ele vai romper o outro, vai ganhar do outro, entendeu? Esse que é o problema, que o pessoal não costuma. Eu entendo até o porquê, né? Mas é que o pessoal não pensa que, tipo assim, meu, aquela articulação foi feita para fazer isso daqui, ó. Se você tira isso daqui, você está criando um problema, você está resolvendo um problema, né? Enfim, é complicado, assim, porque não, é que não eu te falei, porra, eu dou todos os argumentos possíveis, eu falo de biomecânica, eu falo de neuro, eu falo de tudo, assim, o pessoal continua fazendo mesmo assim, sabe? Mas, como eu te falei, cada caso é um caso, né? Eu tô atendendo uma cachorra aqui que foi resgatada e tudo, e assim, a gente tentou de todas as formas evitar a clocefalia. Foi uma das poucas vezes que me escutaram, né? Eu falei, vamos tentar. Só que ela estava só piorando, né? Então, assim, eu falei, olha, realmente não, ela não estou vendo melhora, vamos fazer a cirurgia para tentar ajudar ela, né? Mas foi aquele caso específico, né? Mas Sim. é que naquele caso específico, só para explicar, era um animal que ainda estava em fase de crescimento, né? Então, assim, toda a dor que ela estava sentindo daquela articulação que dela realmente luxava mesmo, sabe? Então, toda a dor que ela estava sentindo daquela articulação estava fazendo ela piorar cada vez mais, né? Então, naquele caso específico, eu falei, olha, eu falei para as meninas, né? Eu falei, ó, vamos tentar 2 meses só trabalhar essa articulação dela, porque a musculatura dela em volta estava muito ruim, e daí, se melhorar, a gente evita a cirurgia. Então, se piorar, a gente, ou se ficar a mesma coisa ou piorar, a gente faz. Só que no caso dela, piorou a musculatura, né? Então vamos fazer. Né? Mas Não, casos e casos. sim, e ainda mais sendo um cão jovem, a gente sabe que ela ia se adaptar. A gente tem essa Sim, expectativa de adaptação, né? É diferente de pegar sim. um cão já adulto para o vovô, né? Porque o que que É, porque aconteceu no caso desse Golden? Além de ser um Golden Retriever, que já é um animal grande, que já tem um peso elevado, uma altura elevada, associa ao peso que já deve estar em uns 40 quilos, em cima de uhum, dois joelhos. O que eu fico com mais pena é a medicação diária. E é medicação para dor. uhum, É suplemento, que é suplemento não. Suplemento sim. até a gente toma, eu tô falando. Porque daí já sobrecarrega estômago, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim. Dá uma Sim. bagunça na casinha federal, né, Marcos? Então, que daí entra outro ponto que o pessoal também não costuma ligar, né? Então, assim, vou ter que entrar com medicação pesada, aquele meu estômago não vai aguentar, só que aquele meu estômago está interferindo no meu intestino não consegue absorver nutriente direito, você está criando uma bola de neve maior ainda, sabe? Então, eu acho que falta muito, assim, não que eu sou expert nisso, né? Mas assim, acho que falta muito hoje em dia a gente literalmente ver o animal como um todo, né? Que é toda vez que um cliente meu me liga, né? Ou vem me perguntar atrás do meu serviço, que eu falo, ó, eu não vou tratar o joelho do seu cachorro, eu preciso tratar ele como um todo, né? Só um exemplo, eu estou tratando o Jack Russell, que ele fez uma TPLO, né? Que ele rompeu o ligamento do joelho, e meu cachorro muito, 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 muito ansioso. E a primeira, aí o cachorro Jack Russell, né, que é ligado a 220, mega ansioso. Aí qual que foi a recomendação do ortopedista? Ele não pode mais passear. Pá, Aí, né, e olha, é um dos melhores ortopedistas aqui de São Paulo. Viu? Assim, o cara é top. Mas assim, né, eu entendo, né, ele é muito bom no que ele faz, mas acho que falta, né, saber outras coisas, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu cheguei para ela, eu falei, esquece, vai passear? Ela, não, mas ele falou que podia fraturar. Eu falei, meu, não vai fraturar. Passeia com ele, você vai passear 5 minutos, desce, vai lá na frente, deixa ele cheirar, deixa ele fazer um xixi, cocô e volta. Conforme você for fazendo isso, você vendo que ele está melhorando, ele vai melhorando também, e aí você vai aumentando o passeio, mas pelo menos você tem que descer com ele. Nada vai substituir aquele passeio, né? E ah, aí ela sim. foi fazendo e foi melhorando e o cachorro está até menos ansioso, né? Então, assim, você vê, né? Você tem que pensar em tudo, né? Nem no caso que você falou, pô, tá entupindo um cachorro de medicamento. Aí, beleza, você tá, provavelmente não está tratando a dor dele de forma efetiva, né? E sem contar que daqui a 2, 3 anos o cachorro vai ter uma insuficiência renal, ou então ele já tem uma desbiose por causa dessa medicação.
sabe? É complicado. É, a Nayana brincando aqui conosco, como fazer um Jack Russell não passear? Pois é, não faz, leva. Então, difícil, assim, e ela até comentou comigo que ele começou a destruir as coisas dela, coisa que ele nunca fez, né? Porque ela tinha uma rotina com ele boa, né? E ele começou a comer móvel, começou a comer sapato, aí eu só falei, né, então vamos voltar para o passeio, né? E, assim, eu até postei um vídeo dele esses dias que eu acho muito engraçado, assim, que ele é muito malandro, assim, sabe? Ele consegue perceber alguma coisa que você dá valência emocional, ele pega, põe na boca e não larga, sabe? Ele já fez isso com o meu celular, ele fez com o meu disco de equilíbrio, com o cachorro dela. E ele fica te olhando, assim, sério, a impressão que dá que ele para, assim, ele fica assim te olhando, tipo, o que ele tá gostando hoje? Do celular, do tripé, do disco, aí ele pega e não solta, sabe? Mas, assim, brincadeiras São à sem parte, né? vergonhas. Ele melhorou muito porque a gente começou a voltar com o passeio. Aí foi o que eu falei para ela, até eu falei, ó, você tá, eu, brincando, né? Eu falei, ó, você tá ganhando 10 sessões a menos do tratamento dele porque você já tá fazendo essa parte do trabalho mental com ele, né? Então, o, reforçando a resposta da pergunta, né? Não dá para sacrificar a saúde mental em prol do ortopédico, né? É verdade. Bom, pessoal, então já que não temos mais perguntas dessa super live top com Opus Vet, o Marcos que está aqui com a gente então na Maceno. Marcos, muito obrigada por tu ter aceito então o nosso convite aqui para participar Eu dessa agradeço. conversa. Falando direto aqui para Bagé, no Rio Grande do Sul, uma honra ter te ouvido, ter aprendido nessa super aula que a gente aprendeu tudo. Acredito que não tenham ficado dúvidas, mas se alguém ficou com dúvidas, a live vai ficar salva. Vocês sabem que depois, além de ficar no IGTV, eu jogo ela para a página do Facebook, lá Tá. no Seu Cão Feliz também. Depois, qualquer coisa, o Marcos pode roubar também e postar nas redes dele, se tu quiser, viu, Marcos? Depois Tranquilo. faz o Mas qualquer download. dúvida também pode me perguntar, tá? Desde que a gente começou a anunciar da live, veio um pessoal perguntar, tipo assim, não queria perguntar na live, mas vou te perguntar aqui. Pode perguntar que eu não, para mim não tem erro, não. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Era isso que eu ia dizer, inclusive. Qualquer coisa, coloca suas dúvidas nos comentários, não tem problema que assim que o Marcos puder, ele vai responder vocês, eu também vou fazer o meu melhor, tá bom? Então era isso, gente. O Seu Cão Feliz agradece a todos. Marcos, um Muito beijo, obrigado. um abraço, quebra-costela, tchê, aqui do Sul. E se Deus quiser, depois da pandemia, a gente se junta todo mundo para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, sei lá, tomar uma cerveja, um chimarrão. A gente faz aí o que tiver Um que fazer. beijo, por favor. Vou combinar com a Marina, dependendo, né? A gente já veio de passar por aí também. A gente se junta tudo em Porto Alegre, então. Viu, Vamos Nayana? Vamos se combinar. juntar tudo em Porto Alegre. Combinado, então. Bom, Marcos, tu muito quer deixar obrigado pelo algum convite. recado? Quer deixar algum Acho que recado? não. Eu acho que mais foi o que você falou, assim, não tenham vergonha de perguntar as coisas para mais de um veterinário, sabe? Porque, como eu falei, a gente tem a nossa graduação é muito engessada, sabe? Que eu sempre brinco, é tipo assim, a gente aprende coisa hoje em dia na graduação de 1945, sabe? Então, as coisas já evoluíram, mas a gente continua sendo ensinado dessa forma. Então, não é de tipo, a pessoa X é ruim ou a Y é melhor, não é nada disso. É que tem gente que vai seguindo seus caminhos e vai vendo que tem coisa nova, né? Então, Sim. sempre perguntem para outras pessoas. Foi até o exemplo que eu dei aqui, eu mesmo pergunto direto. As pessoas me perguntam alguma coisa, eu falo, olha, não sei, mas vou perguntar, né? Então, não tem erro disso. Acho que na minha opinião, né, o bom profissional é aquele que admite que não sabe uma coisa e vai perguntar ou vai procurar saber, né? Então, sempre procurem profissionais assim, porque senão você fica preso no cara que vai falar para você que o seu cachorro de displasia tem que ficar em repouso absoluto, sabe? Então, acho que o recado principal é esse, assim, é sempre a informação está aí, né? Então, só abrir o olho e saber onde procurar ou para quem perguntar, né? Porque não tem erro. É isso mesmo. Então, pessoal que está aí, quem não conhece o Marcos, Opus Vet, sigam lá, Opus Vet, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco nessa super live sobre displasia. Um beijo a todos. Beijo, Marcos. Muito obrigado. Beijo, até Boa mais. noite, Obrigado. pessoal. Boa noite.